Mas o velho que duvida não sai do primeiro passo. Tantos problemas do mundo, não perguntes que fazer. Pega enxada e cava fundo, cumprindo o próprio dever. Caridade em caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade, e o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserve a mente ocupada, em tudo faz o melhor e não se importa com nada, encontra sempre o pior. Não acreditas, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade, que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade, que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez podermos estar aqui nessa quarta-feira especial, que podemos dar uma serenadinha, parar um pouquinho, para podermos nos aproximar da verdadeira vida, né? Que é a vida espiritual. Então vamos mais uma vez nesta quarta-feira, entendendo que aqui, quando adentramos, já fomos abraçados, acolhidos e ouvidos no mais íntimo do nosso ser, das nossas necessidades, dos nossos apelos, das nossas aflições. Então, assim, já embalados nessa frequência amorosa desta casa, da acolhida dos mentores espirituais, dos trabalhadores, da música
que nos envolve, nos acalma, faz com que consigamos ter os nossos pensamentos mais próximos de nosso coração, mais próximos de nossa essência, porque é aí que está o verdadeiro sentido da nossa vida, para onde vamos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E assim, que possamos ser envolvidos nesta paz, ouvidos em nossos apelos, colocando também em especial uma prece, uma oração, um pensamento dedicado ao nosso irmão Eurípides, que no dia 6 completou um ano de desencarne. Que fique aqui a nossa lembrança, o nosso reconhecimento, que ele possa ser sempre amparado, recompensado por todo o bem que tenha feito, e que ele receba esse nosso abraço, esse nosso carinho e a nossa saudade. E assim, que nós possamos, com essa prece, também produzirmos aqui nesta casa a energia, a luz que chega a corações aflitos, a corações desesperançados, a corações que ainda estão um pouco distantes de Jesus, embora Jesus esteja ao lado de todos nós. Que possam ser envolvidos, fortalecidos, principalmente na sua fé, e que possam passar por esses momentos aflitivos com perseverança e resignação. Rogamos também as bênçãos da espiritualidade amiga, que envolva nosso querido irmão original, responsável por trazer até nós os ensinamentos, que com certeza falarão também aos nossos corações e às nossas necessidades. Que ele possa ser amparado, intuído e encaminhado nesse seu trabalho da noite. Muita paz a todos nós, principalmente ao nosso irmão marginal. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar envolvendo a cada um de nós nesse instante. Nós queremos oferecer essa reflexão de hoje à memória e lembrança do nosso irmão Eurípides Gonçalves, que tantas vezes usou esse espaço para falar, para ensinar, para meditar, para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então, essa homenagem fica para ele. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 24 a 28, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria alma? Ou, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Todos os cristãos, todos aqueles que aceitam que Jesus é o Cristo, todos aqueles que acreditam e aceitam que Jesus é o governador supremo desse planeta, ou seja, todos nós
que nos dizemos cristãos, já estamos seguindo Jesus de alguma forma. É claro que cada um está seguindo Jesus dentro do seu ritmo particular. E esse ritmo que cada um de nós temos para seguir Jesus depende de alguns fatores. Mas nós podemos dizer que o principal fator que determina o nosso ritmo para seguir Jesus é a nossa própria vontade. É a nossa própria vontade de seguir Jesus que determina o nosso ritmo. Porque para seguir Jesus, nós precisamos fazer um esforço de melhorar a nós mesmos. E isso não é fácil. Nessa passagem que nós citamos, Jesus é muito claro quando ele diz: se alguém quiser me seguir, tem que obedecer duas condições. Primeira condição, renuncie a si mesmo. Segunda condição, aceite carregar a cruz que Deus te deu. Então, a nossa proposta hoje é justamente fazer uma reflexão sobre a virtude da renúncia. Porque essa virtude, renúncia, ela participa diretamente dessas duas condições que Jesus impõe para quem quiser segui-lo. Nós só precisamos entender que renúncia é a virtude, e renunciar a si mesmo é a aplicação máxima dessa virtude dentro da nossa vida. Nós já estamos prontos, nós já estamos preparados para renunciar a nós mesmos como fazem os santos? Não. A maioria de nós, pelo menos, não estamos prontos ainda. Nós já estamos prontos, nós já estamos preparados para renunciar a nós mesmos como fazem os grandes missionários. E quando eu me refiro a grandes missionários, eu estou falando de pessoas como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como o próprio Divaldo Franco, que são pessoas que abriram mão da possibilidade de ter uma vida comum para trabalhar na caridade com o Cristo, ajudando o próximo praticamente durante toda a sua vida. Nós já estamos prontos, nós já estamos preparados para renunciar a nós mesmos, como fazem os grandes missionários? Não. Pelo menos a maioria de nós ainda não estamos prontos. Mas isso não quer dizer que nós não possamos assumir o compromisso de melhorar a nós mesmos. Não é porque nós não somos ainda capazes de renunciar a nós mesmos, como os santos fazem, como os grandes missionários fazem. Não é por isso que nós não podemos assumir o compromisso de aprimorar as nossas virtudes de acordo com as nossas possibilidades. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 48, Jesus nos diz assim: a quem mais foi dado, mais será cobrado. Muitas pessoas usam desculpas, se aproveitam dessas desculpas, se escondem atrás de certas desculpas. Por exemplo, dizendo coisas como: eu não sou santo, eu não tenho a virtude dos religiosos. Então essas coisas de Jesus, esses ensinamentos do Evangelho, isso não é para mim. Pensando assim, nós podemos até enganar a nós mesmos, se a gente quiser. Mas, se nós quisermos olhar para os ensinamentos de Jesus sem ilusões, nós vamos perceber que qualquer pessoa que entende o ensinamento de Jesus, quando ele diz: a cada um será dado segundo as suas obras, qualquer pessoa que seja capaz de entender esse ensinamento já tem conhecimento suficiente para ser cobrado. Porque qualquer pessoa que entende que
A cada um será dado segundo as suas obras. Quem entende isso sabe que vai colher amanhã o que está plantando hoje. Ou seja, se eu estou tendo uma vida pautada na prática do bem, eu sei, eu posso esperar, eu posso acreditar que o produto da minha colheita de amanhã vai ter um sabor doce, vai ter um sabor agradável. Agora, se eu tenho uma vida desequilibrada, se eu tenho uma vida desregrada, se eu tenho alimentado más tendências na minha vida, se eu tenho praticado mal, de alguma forma, eu posso acreditar, eu posso esperar que o fruto da minha colheita de amanhã terá um sabor amargo, terá um sabor desagradável. É muito difícil para nós ainda compreender o verdadeiro valor da renúncia. É muito difícil para a maioria de nós entender a verdadeira importância da renúncia. Mas a renúncia deve ser muito importante. Porque quando eu estava estudando sobre esse tema, rapidamente, de forma até fácil, eu encontrei mais de 15 frases falando da importância da renúncia. E eu não estou nem colocando nessa conta os ensinamentos de Jesus. São frases de, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Nélio Lúcio, por aí vai. E sabe o que mais ou menos todos eles diziam nessas frases? Todos eles diziam mais ou menos a mesma coisa: que nós não vamos chegar a um determinado nível de evolução sem aprender a renunciar. Nós podemos chegar até um ponto, mas para passar desse ponto nós precisamos aprender a renunciar. Porque a renúncia que nós praticamos é um dos critérios utilizados pela providência divina para avaliar o nosso progresso. Será que a renúncia é importante para a nossa felicidade futura? A renúncia é importante para a nossa felicidade futura? Sim. Quem disse isso? Jesus. Quando Jesus nos diz: se alguém quiser vir após mim, tem que obedecer duas condições. Nessas duas condições, olha só, Jesus coloca apenas duas condições. E nessas duas condições, a renúncia participa diretamente. Primeira condição: renuncie a si mesmo. Ou seja, renunciar a si mesmo, a renúncia está implícita, porque renunciar a si mesmo é a aplicação máxima da virtude renúncia em nossa vida. A segunda condição: aceite carregar a sua cruz. Para que nós aceitemos, para que nós consigamos aceitar carregar a nossa cruz, nós precisamos renunciar a alguma coisa, porque renúncia é sempre uma escolha. Para mim seguir um caminho, eu tenho que deixar outro. Na renúncia a gente sempre faz uma escolha, por isso é difícil. Ou eu vou por esse caminho, ou eu vou por esse caminho. Ou eu quero aquilo, ou eu quero isso. Então a renúncia é sempre uma escolha, por isso é difícil. Por isso é difícil renunciar. Quando Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, Jesus está nos convidando para seguir Ele para onde? Jesus está nos convidando para seguir Ele para o reino de Deus. Mas qual é uma das principais características do reino de Deus? Qual é uma das principais características do reino de Deus que mais atrai a nossa vontade? Qual é a característica mais atrativa para a gente seguir Jesus? É que no reino de Deus não existe sofrimento. No reino de Deus todas as pessoas são felizes. E a doutrina espírita nos explica isso. A doutrina espírita nos explica que no universo existe uma hierarquia e existem várias faixas evolutivas. E a nossa humanidade, do nosso planeta, nós estamos numa das faixas evolutivas mais baixas no universo.
E eles nos explicam que muito antes da gente conseguir chegar nos mundos perfeitos, nós passaremos por mundos felizes. Nesses mundos felizes não existem provas e expiações que causam sofrimentos. Nos mundos felizes não existe mais nem expiação, existem provas, mas essas provas não causam nenhum tipo de sofrimento. Por que essas pessoas estão lá, vivem em mundos felizes? Porque elas já atingiram um determinado grau evolutivo, onde elas acumularam bondade suficiente dentro de si mesmas, que elas não precisam mais passar pela experiência do sofrimento. Por quê? Porque elas não fazem mal mais para ninguém. Então é um merecimento. Então a doutrina espírita nos explica, muito antes de chegarmos a mundos perfeitos, nós seremos felizes. Isso vai demorar para chegar nesses mundos felizes? Não sei. Por quê? Porque depende do ritmo de cada um. E o nosso ritmo para seguir Jesus depende da nossa própria vontade. Mas nós espíritas, nós já perdemos o direito de viver pensando em apenas uma vida. Nós espíritas já perdemos o direito de dizer, como muitos dizem, eu vou viver tudo que eu tenho para viver agora porque eu só tenho essa vida. Nós perdemos esse direito, porque nós sabemos que nós temos muitas vidas. E nós sabemos que a vida não acaba com a morte. Quando a gente morre, a gente só muda de endereço vibratório. A gente sai dessa dimensão física, terceira dimensão física, e passamos para outra dimensão mais etérea. Nós só mudamos de endereço. E tão importante quanto isso é que nós sabemos que quando nós desencarnamos, a vida continua do mesmo jeito. Se a gente desencarnasse agora, nós continuaríamos sendo o que nós somos agora, pensando as mesmas coisas e tendo que arcar com as consequências daquilo que nós fizemos, sendo essas consequências boas ou não. Então é o próprio Mestre Jesus que nos diz que a nossa felicidade futura depende da renúncia que nós precisamos aprender. É como se Jesus dissesse assim para nós: se alguém quiser me seguir para encontrar a verdadeira felicidade, precisa aprender a renunciar. Renunciar até o ponto de conseguir renunciar a si mesmo, que é a aplicação máxima da renúncia em nossas vidas. O que diz o Livro dos Espíritos? O que os benfeitores dizem lá no Livro dos Espíritos sobre a renúncia? Questão 893 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual é a mais meritória dentre todas as virtudes? E os benfeitores respondem: todas as virtudes são meritórias, porque toda virtude representa um sinal de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há uma resistência voluntária em fazer o mal. Mas o sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que está fundada na mais desinteressada caridade. Então vamos observar as palavras que eles utilizam nessa resposta. Eles dizem: a mais sublime das virtudes é o sacrifício do interesse pessoal. Sacrifício do interesse pessoal. Sacrifício quer dizer abrir mão do interesse pessoal. E abrir mão quer dizer o quê? Renunciar ao interesse pessoal. E aí fica uma certa dúvida, porque eles estão falando, mas o sublime é a renúncia do interesse pessoal. Mas espera aí, a gente passa a vida inteira aprendendo na doutrina espírita, principalmente nos livros da codificação, principalmente no Evangelho e no Livro dos Espíritos, que a virtude mais importante é a caridade. É aquela que é mais importante, que nós precisamos aprender no caminho para
de evolução para aprender o amor. Por que agora na questão 893 os benfeitores vêm dizendo que a virtude mais sublime é a renúncia? Só que a resposta para essa aparente confusão está dentro do mesmo texto. Lendo o texto com um pouco mais de calma, nós vamos perceber que, na verdade, a resposta é mais profunda. Porque eles dizem assim: mas o sublime da virtude é o sacrifício do interesse pessoal para fazer o bem ao próximo, sem segunda intenção. A mais meritória de todas as virtudes é aquela que está fundada na mais desinteressada caridade. Então eles utilizam nessa resposta sacrifício, interesse pessoal e caridade. Três coisas. Se nós pararmos para analisar a resposta como um todo, nós vamos entender que renúncia é a prática da caridade somada a mais uma ação. Ou seja, quem pratica a renúncia está praticando a caridade e ao mesmo tempo está fazendo uma superação de si mesmo, porque essa pessoa está abrindo mão de um interesse pessoal, e abrir mão de um interesse pessoal é muito difícil, porque a maioria dos nossos interesses pessoais são alimentados pelo nosso egoísmo. É possível a gente fazer a caridade sem abrir mão de nada. Tem várias formas da gente fazer caridade sem abrir mão de nada. Agora, quando nós fazemos a caridade e junto com essa caridade nós ainda abrimos mão de um interesse pessoal, os mentores chamam isso de renúncia. Será que interesse pessoal é difícil de abrir mão? É muito difícil. Allan Kardec pergunta na questão 895, nós falamos da 893. Na 895, Allan Kardec pergunta: além dos vícios e dos defeitos sobre os quais ninguém poderia se enganar, qual é a principal característica da imperfeição? Qual é a principal característica da imperfeição? E os benfeitores respondem: qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os benfeitores respondem: é o interesse pessoal. Na questão 913, os benfeitores, Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual é aquele que pode ser considerado como radical? Os benfeitores respondem: nós já o dissemos, é o egoísmo, porque o egoísmo está na raiz de todos os males. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, é Fênelon quem responde. É uma grande resposta, só que é uma bela explanação explicando a nossa relação com o egoísmo. Ele começa dizendo assim: dentre as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar de dentro de nós é o egoísmo, porque o egoísmo está ligado ao nosso apego material, ao nosso apego à matéria. E ele vai explicando, fazendo uma bela explanação sobre esse tema. Lá no final ele diz assim: para vencer o egoísmo, será necessária a verdadeira virtude de esquecer-se em benefício do próximo. Ou seja, esquecer-se em benefício do próximo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, é utilizado o termo renuncie a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, falando sobre a mesma passagem, é utilizado o termo negue-se. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, renunciar e negar-se, nesse caso, quer dizer a mesma coisa. Está falando de renunciar a si mesmo. Nessa resposta de Fênelon, ele utiliza o termo esquecer-se em benefício do próximo, que também quer dizer a mesma coisa. Renunciar a nós mesmos em benefício do próximo. Tudo isso está dizendo a mesma coisa. Por que a renúncia é sublime? Por que a renúncia é a virtude mais sublime? Porque ela junta a prática da caridade
e mais uma ação. Quando nós renunciamos a alguma coisa, você está ao mesmo tempo praticando a caridade e superando a si mesmo, porque nós estamos abrindo mão de um interesse pessoal, e isso é muito difícil. Isso significa o quê? Significa um sacrifício pessoal, e isso é muito difícil. Sacrifício pessoal. Lembre dessa expressão, sacrifício pessoal. É muito bonito a gente olhar e admirar a renúncia dos santos. É muito bonito olhar e admirar a renúncia dos grandes missionários. É muito bonito a gente olhar e admirar a renúncia do próprio Mestre Jesus. Mas todos nós aqui já concordamos que, para a maioria de nós, renunciar a si mesmo, nós ainda não temos condição de fazer essa renúncia como fazem os santos, como fazem os grandes missionários. Então, nós precisamos olhar para as virtudes e tentar aproximar essas virtudes da nossa realidade. Nós precisamos olhar para as virtudes e tentar colocar elas de forma prática dentro da nossa vida. Nós precisamos olhar para a renúncia e tentar enxergar ela de forma prática dentro da nossa vida. Então, tudo que nós vamos falar de agora em diante é uma tentativa de olhar para a renúncia e tentar trazer, enxergar ela dentro das nossas vidas. Por isso eu vou pedir licença para vocês, porque tudo que eu disser de agora em diante, eu vou estar dizendo para mim mesmo. Se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, eu diria para cada um: esqueça todas as pessoas que estão ao seu redor e faça de conta que tudo que você vai ouvir agora está sendo dito para você. Esqueça as pessoas lá fora, esqueça a sua família, esqueça os amigos e faça de conta que tudo que vai ser dito agora está sendo dito para você. Porque essa é a minha reflexão, essa é a nossa reflexão. É eu que preciso entender isso. E para começar então essa segunda parte, nós vamos seguir, logicamente, as diretrizes dadas pelo Mestre Jesus. No livro Pontos e Contos, que é um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de Irmão X, que nós sabemos que é Humberto de Campos, lá no capítulo 8, o Irmão X, Humberto de Campos, ele vai narrar aquela passagem do Evangelho em que Jesus fala do óbolo que nós conhecemos como o óbolo da viúva. Só que Humberto de Campos vai narrar essa passagem colocando alguns detalhes a mais que não aparecem no Evangelho. Então Humberto de Campos começa dizendo que estava Jesus e os discípulos dentro do templo, próximos ao gasofilácio. Gasofilácio é o lugar onde as pessoas iam depositar a sua doação. Jesus e os discípulos estavam próximos, mas a uma certa distância. No entanto, Judas ficava ao lado do gasofilácio. Então, cada pessoa que fazia uma doação, Judas ia lá correndo para Jesus e dizia: fulano de tal doou tanto. Aí voltava. Acontecia mais uma doação, ele voltava correndo para Jesus e dizia: Cicrano doou tanto. Voltava lá. Daqui a pouco, mais uma doação, Beltrano doou tanto. Cada vez que Judas dizia quem doou e quanto doou, Jesus fazia um comentário educativo para os discípulos, evangelizando eles naquele momento. Passou um tempo e daqui a pouco aparece a pobre viúva. Judas já olhou para ela com um sorriso de desdém, pensando: o que essa pobre mulher tem para doar, né? Logicamente ele estava comparando com as grandes doações que os outros fizeram. Só que Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo para eles prestar atenção no que ela ia fazer. A pobre viúva se aproximou do gasofilácio, parou, fez uma oração e depositou 2 moedinhas. Nessa hora Jesus disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros, porque todos os outros deram da sua abundância, deram daquilo que lhes sobrava. Ela, no entanto,
deu da sua indigência, deu tudo aquilo que tinha até para o próprio sustento. Só que a partir daí, Humberto de Campos narra uma parte dessa passagem que não está nos evangelhos. Então ele conta que depois de um tempo todos foram saindo do templo, e os últimos que ficaram foram Jesus e os discípulos. Quando eles começaram a se encaminhar para a porta de saída, eis que entra uma escrava, magra, fraca, franzina, começou a limpar tudo, passando pano, perfumando o ambiente, sempre com um sorriso discreto e um olhar de paciência no rosto. Nessa hora, Pedro se aproximou de Jesus para tentar aprofundar aquele ensinamento da viúva. E ele pergunta: mestre, quer dizer então que foi a pobre viúva quem mais doou aqui dentro hoje? E Jesus responde: certamente a viúva deu muitíssimo. Enquanto os grandes senhores deram demonstrações da sua vaidade, se desfazendo inteligentemente de bens que só iriam lhes causar transtornos à sua felicidade futura, essa pobre viúva deu ao Todo-Poderoso tudo que tinha, até aquilo que tinha para alimentar o próprio corpo. Mas aí Jesus fez uma pausa rápida e, apontando com o indicador para a escrava, ele diz: no entanto, a maior benfeitora para Deus aqui hoje ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um dia. É aquela mulher dobrada de trabalho, fraca e magra, que está oferecendo à grandeza do templo o seu próprio suor. Então Jesus nos dá vários ensinamentos nessa passagem. Primeiro, ele analisa a doação dos grandes senhores, e ele vê o lado positivo. Ele fala que mesmo que eles tenham doado por vaidade grandes somas, eles fizeram bem, principalmente para eles mesmos. Depois ele explica que para Deus não importa a quantidade que é doada, mas o sacrifício que foi feito para fazer aquela doação. Porque ela doou 2 moedinhas, mas ela doou de coração. E ela deu tudo que ela tinha, até para o próprio alimento, fazendo um enorme sacrifício. Só que aí Jesus entra com um ensinamento ainda mais importante, que ele nos mostra que, para Deus, nenhuma doação material é mais importante do que a doação de nós mesmos, o nosso sacrifício pessoal. Porque todos doaram alguma coisa de material. Aquela pobre senhora doou de si mesma, deu de si mesma. Então, de novo, nós vemos o que? Com grande valor lá em cima, o sacrifício pessoal. No livro Boa Nova, no capítulo 7, que é um livro psicografado por Chico Xavier, também ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Lá no capítulo 7, Jesus está conversando com Tadeu. E é um longo diálogo que eles travam ali. Nós não vamos comentar detalhes sobre esse diálogo. Nós só vamos tirar um dos ensinamentos que Jesus coloca para Tadeu nessa conversa. Num determinado ponto, Jesus fala para Tadeu: Tadeu, ou seja, lá no mundo espiritual, ninguém vai te pedir contas pelos trabalhos que são da responsabilidade de Deus realizar aqui na terra. Assim também, como não será justo que Deus peça contas a um único indivíduo sobre a justiça e a sabedoria que deveriam reinar no planeta. No entanto, será justo que Deus nos peça conta dos trabalhos que Ele colocou sob nossa responsabilidade realizar aqui. Assim também como será justo que Deus nos peça conta do que nós fizemos dos nossos pais, do que nós fizemos da nossa esposa ou do marido, nos peça conta do que nós fizemos dos nossos filhos e do que nós fizemos dos nossos irmãos. Quando Jesus fala irmãos, é claro que Ele não está falando apenas de irmãos de sangue, mas de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, porque todos nós somos irmãos perante Deus.
Então Jesus nos deixa aí mais uma lição importante, nos fazendo perceber que todos nós vamos ter que prestar contas para Deus do que nós fizemos, como nós tratamos as pessoas que cruzaram o nosso caminho. Vocês já repararam que a maioria de nós, a grande maioria de nós, não temos nenhuma grande missão na Terra? Vocês já repararam que a maioria das pessoas no planeta inteiro não tem nenhuma grande missão na Terra? A maioria de nós nascemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, alguns namoram, alguns casam, alguns têm filhos. Todos nós nos esforçamos para sobreviver da melhor maneira possível e morremos, sem ter, a maioria de nós, nenhuma grande missão. Só que, no entanto, a doutrina espírita nos ensina que todos nós temos uma missão em comum. E essa missão, ela se torna a principal missão e a mais importante para cada um de nós. É a primeira missão que todos nós temos, que é a missão de melhorar a nós mesmos. Ou seja, nós temos a missão de sair daqui melhor do que quando chegamos. Sair daqui melhor do que quando chegamos. Observe que esse é um compromisso. A primeira missão, que é a mais importante, é um compromisso com a gente mesmo. É um compromisso comigo mesmo, porque aquilo que eu sou vai se refletir sobre todas as pessoas que convivem comigo, que se relacionam comigo. Essa é a primeira missão. Só que daí vem Jesus e nos alerta: olha, melhorar a si mesmo é importante, mas só que cuidar das pessoas que cruzam o nosso caminho também é. E Deus vai nos pedir contas do que nós fizemos dos nossos pais, do que nós fizemos dos nossos filhos, da nossa esposa ou do marido, dos nossos irmãos. Nós estamos dentro de uma casa espírita. Nós estamos dentro de uma casa de Deus. O que significa isso? Significa que nós queremos alguma coisa. Significa que nós queremos alguma coisa de Deus. Mas isso não é uma coisa ruim. Querer alguma coisa de Deus não é uma coisa ruim. Jesus, com toda a sua elevação, sempre pediu a ajuda de Deus. Nos deu esse exemplo. Agora, vocês já pararam para pensar, se você sabe com clareza o que exatamente você quer de Deus? Você já parou para pensar se está claro dentro da sua cabeça exatamente o que você quer de Deus? Porque nós podemos dividir em duas categorias aquilo que a gente quer de Deus. A primeira categoria é o que nós queremos de Deus agora, para o atual momento da nossa vida. E a segunda categoria é aquilo que nós queremos de Deus como realização de vida, como realização durante a nossa jornada aqui. Vocês já pararam para pensar se você sabe com clareza o que você quer de Deus? Porque quem não sabe onde quer chegar, também não vai poder reclamar quando a embarcação da vida te deixar num lugar desagradável. Então é importante a gente saber o que exatamente a gente quer de Deus. Porque quando a gente souber o que nós queremos de Deus, nós podemos fazer algumas perguntas para nós mesmos que vão nos ajudar a nos conhecer. Isso que eu quero de Deus, eu quero por quê? Por que eu quero isso? Isso que eu quero de Deus, eu quero para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade de eu ter isso na minha vida? Isso que eu quero de Deus pode beneficiar a mais alguém além de mim mesmo? Isso que eu quero de Deus pode violar o livre-arbítrio de outra pessoa? Isso que eu quero de Deus pode prejudicar alguém? Isso que eu quero de Deus, eu posso levar para o mundo espiritual uma parte, alguma coisa? Isso que eu quero de Deus, alguma coisa eu posso tirar e levar comigo para o mundo espiritual? Isso que eu quero de Deus vai me ajudar a melhorar quem eu sou? E nós podemos multiplicar essas perguntas aonde a nossa imaginação nos levar. Porque essas perguntas, e principalmente essas respostas, vão nos dizer mais sobre nós mesmos.
E essas respostas vão nos ajudar a responder a pergunta mais importante que nós precisamos fazer na reflexão dessa noite. A pergunta mais importante que nós precisamos fazer na reflexão dessa noite é: será que eu estou colocando alguma renúncia na minha vida? Será que eu tenho praticado alguma renúncia de um pouquinho só dos meus interesses pessoais para dar atenção às pessoas que eu amo? Quem são as pessoas que eu amo? São aquelas pessoas que, se elas forem para longe, se elas viajarem para longe, ou se elas voltarem para o mundo espiritual, são as pessoas que eu vou sentir falta. As pessoas que nós amamos são aquelas que, se forem para longe de nós vamos sentir falta. Será que eu estou sabendo abrir mão de um pouquinho dos meus interesses pessoais para dar atenção a essas pessoas que eu digo que amo? Será que eu estou olhando para os meus pais, quem tem pais, é claro, com real interesse por eles? Será que eu estou olhando para os meus pais com real interesse de saber sobre o bem-estar deles? Será que eu estou olhando para minha esposa, ou para o marido, ou para os filhos, com real interesse para saber se eles estão bem, para saber do bem-estar deles? Porque vejam, nós estamos falando de renúncia que nós podemos fazer, não estamos falando da renúncia dos santos. Nós estamos falando de um tipo de renúncia que nós podemos fazer, e nós não estamos falando de obrigação. Quem casa, por exemplo, quem tem filhos, tem algumas obrigações com essas pessoas. Quem tem um sócio tem algumas obrigações com essas pessoas. Mas nós estamos falando de interesse sincero, real. Será que eu estou olhando para as pessoas que eu amo com interesse sincero no seu bem-estar, que vai além da minha obrigação com eles? Será que eu estou olhando para os meus irmãos ou para os meus amigos? Eu não estou falando de todos os amigos, pelo menos aqueles mais próximos, com real interesse sobre o bem-estar deles? Será que eu estou olhando ou não? Ou eu não tenho tempo para isso porque eu tenho problemas demais, a minha vida é muito complicada, os meus problemas são maiores do que todos os outros, eu tenho uma vida extremamente conturbada, eu não tenho tempo nem para olhar para quem eu amo. Nós estamos vivendo um mundo extremamente conturbado. Existe uma perturbação pairando em todo o mundo, no ar. Existe uma angústia que a gente sente e não sabe definir exatamente o que é, mas todo mundo está sentindo. Vocês já pararam para pensar que dentro do nosso círculo familiar, dentro do nosso círculo de amizades, tem pessoas com depressão? E tem pessoas que estão entrando em depressão? Só que algumas dessas pessoas nem sabem que estão depressivas. Não sabem se autodiagnosticar. Tem algumas pessoas que sabem que estão com depressão, mas elas têm vergonha de conversar sobre esse assunto. E tem outras pessoas que também sabem que estão com depressão, mas elas não têm coragem de conversar sobre esse assunto. Não sabem como pedir ajuda. Agora imagine que é uma pessoa que você ama, ou que você diz que ama, que está nessa situação, mas você não está vendo. E que quando passar aqui, daqui a alguns anos, talvez lá no mundo espiritual, lá no plano espiritual, a gente olhe para trás e consiga ver: nossa, aquela pessoa que eu amo estava do meu lado, eu não vi. Por que nós não vimos? Por que nós não vemos as pessoas com esse problema? Porque nós estamos convivendo com as pessoas sem olhar para elas. Nós estamos convivendo com a maioria das pessoas sem olhar com real interesse pelo bem-estar delas. Por isso a gente não enxerga, por isso a gente não vê. Só que muitos desses casos nós poderíamos ter ajudado, porque às vezes basta uma conversa, uma frase, um pensamento, um ensinamento de um sábio, um ensinamento de Jesus, por exemplo, para mudar o rumo da vida de uma pessoa. Porque às vezes a pessoa acumula um problema, acumula outro problema, uma tristeza, uma decepção, uma desilusão, um fracasso. Daqui a pouco essa pessoa juntou tanta coisa negativa que ela se perdeu.
ela nem sabe que está perdida, mas ela precisa de ajuda para encontrar o rumo. E às vezes bastava uma conversa que todos nós somos capazes de doar, porque todos nós aqui temos experiência de vida, alguma experiência, aprendemos alguma coisa, todos nós temos alguma coisa para doar de ensinamento. E poderia ser que isso resolvesse, mas nós não enxergamos. Por quê? Porque nós estamos convivendo com as pessoas sem olhar para elas com o real interesse no seu bem-estar. Agora, se uma pessoa está sofrendo, se uma pessoa está com problemas, se uma pessoa está sentindo as dores da vida, se a pessoa está infeliz, se a pessoa está numa situação desconfortável na vida, o que está acontecendo com ela? Ela está no meio de uma prova. Ela está no meio de uma provação. E quando eu estou numa prova, o que é importante? O importante é como eu vou reagir a isso. O importante é como eu vou me comportar. O importante é o que eu vou conseguir aprender disso. Porque eu sei que se eu ficar me lamentando, se eu ficar só chorando, reclamando, se eu cair no desespero, se eu cair na revolta, se eu cair numa tristeza profunda, muito provavelmente eu vou fracassar nessa prova. Muito provavelmente eu vou perder a oportunidade de aprendizado que essa prova está me oferecendo. Então, às vezes, falar isso para a pessoa não vai resolver o problema dela, mas pode dar um choque de realidade nela. Se a pessoa tem alguma espiritualidade, se a pessoa ao menos acredita em Deus, e você falar para ela, olha, você está no meio de uma prova, pode dar um choque de realidade nela. Por quê? Ela vai entender o quê? Poxa, é mesmo, esse é o meu momento, é para isso que eu vim aqui. Esse é o momento que mais eu estou sofrendo, porque é o mais importante. Eu tenho que reagir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que adotar uma outra atitude. Essa é a minha prova, esse é o meu teste. Então, isso pode ajudar a pessoa a mudar a trajetória, a mudar a sua conduta. E é simples. Algumas pessoas podem dizer para nós, não, mas eu estou sofrendo há tanto tempo, a minha vida é difícil há muito tempo, isso não passa nunca, já faz anos. Eu me lembro sempre de um ensinamento que está lá no livro Memórias de um Suicida. O livro Memórias de um Suicida foi psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira e foi ditado pelo espírito de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco foi um escritor português, viveu no século XIX, era um escritor famoso, era da nobreza, ele tinha o título de Visconde, e aos 65 anos ele ficou cego, caiu no desespero, cometeu suicídio. No livro ele relata muitas coisas que ele passou depois do suicídio. E lá num determinado momento, depois que ele já tinha muitos anos de sofrimento, muitos anos de aprendizado, um dia ele estava conversando com um dos mentores. E ele estava desabafando, ele falou, mas o que eu ia fazer? Eu estava desesperado, eu estava cego, com 65 anos, e o meu trabalho dependia da minha visão, eu não podia mais trabalhar, eu estava com medo da miséria, de não ter como sustentar a minha família. Veja que ele era da nobreza, só que naquela época, né, provavelmente o escritor, mesmo sendo famoso, talvez não ganhasse tanto dinheiro. E ele estava com medo de não ter como se sustentar, ele e a sua família. Se desesperou e cometeu suicídio. Ele falou, mas o que eu ia fazer nesse desespero? E o mentor diz a ele mais ou menos assim, você tinha que resistir. Você tinha que resistir, porque essa era a prova. Esse era o momento onde você foi colocado para testar a sua paciência, para testar a sua resignação. Esse era o momento de demonstrar a sua submissão à vontade de Deus. Esse era o momento de você praticar a sua fé, porque o socorro viria. O socorro viria nem mais cedo, nem mais tarde, mas viria no momento exato. Então você tinha que resistir. Então, todos nós temos que resistir. Todos nós temos que enfrentar e superar. Só que muitas vezes as
pessoas que estão em depressão, por exemplo, elas precisam de ajuda, precisam de um pouquinho da nossa atenção, precisam que a gente abra um pouquinho, deixe um pouquinho de lado os nossos interesses pessoais para dar atenção, pelo menos às pessoas que nós dizemos que amamos. Então nós voltamos à pergunta: será que nós estamos colocando alguma renúncia na nossa vida? Eu vou finalizar com o ensinamento de Fênelon, lá na questão 917 do livro dos Espíritos. No finalzinho ele diz assim: para vencer o egoísmo, será necessária a verdadeira virtude de esquecer-se em benefício do próximo. Esquecer-se em benefício do próximo, porque é sobretudo para aqueles que sabem renunciar que o reino de Deus está aberto. É sobretudo para aqueles que sabem renunciar que a felicidade dos eleitos está reservada. Em verdade vos digo que no dia da justiça, aquele que tiver pensado somente em si mesmo será deixado de lado e sofrerá com o abandono. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos abençoe e nos ajude a refletir sobre essa necessidade, sobre as virtudes que nós precisamos aprimorar em nós, que Ele nos ajude a vencer a nós mesmos a cada dia. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecer ao Adinal, que já renunciou ao seu descanso em casa para estar conosco, e a bendita doutrina, consoladora, enriquecida com a codificação de Kardec, trazendo o nosso mestre Rede Viva. Então, nós estamos agora na segunda parte. Eu convido aos médiuns que adentrem aqui a Câmara de Passe, aos voluntários, aqueles que puderem colaborar também, ali na assistência com a água. Ali temos uma menina na água, tá? Obrigada. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. E elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina meu rosto e me alegra em minha oração.
O amarelinho ao balão.
gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traíram, usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Boa noite. A mãe pediu para eu fazer a pressa, né? Eu acho que ela quer se vingar. Falei só porque hoje eu tô mais emotiva, né? Não sei se desde o início da palestra, a semana toda, né? Nós lembrando do Eurípides e dá um vazio, né? Todos os trabalhos da casa, ele estava presente. E você lembra todas as pessoas falando, cada um de uma maneira, do que o Eurípides, qual trabalho que o Eurípides convidou para participar. Então, me deixou mais emotiva. Mas, em todo caso, eu convido todos vocês a fecharem os olhos, a lembrarem também com carinho do Eurípides, de todos os trabalhos. E uma das mensagens que ele mandou era para a gente não esquecer dos acamados que nós visitamos. Peço nesse momento para vocês lembrarem de todas aquelas pessoas que estão enfermas, dos nossos entes queridos, que precisam de oração.
Que possamos, Senhor, pedir a sua paz para cada um desses, que todos possam se sentir envolvidos com sua presença. Que a sua visita, Senhor, possa acalmar todos esses corações. E que nesta noite de aprendizado nós possamos sair daqui melhores, com os nossos corações confortados e sempre atentos ao trabalho que sempre nos chama. Envolva, Senhor, com seu amor também o nosso país, o nosso planeta. Nos ensina, Senhor, a amar. Aumente também a nossa fé e a nossa força de vontade para o trabalho do bem. Pai bom que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em novas tentações. E livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos, um ótimo retorno para casa e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite.